queridas, mais um vídeo começando, um episódio do canal Sofá e Ela. Seja muito bem-vinda, ative o sininho, curta, compartilha, chama as amigas pra poder assistir, chame o esposo também, que eu tô sabendo que os esposos estão também assistindo, né não, Zilda? Isso mesmo, os esposos estão todos atentos, que felicidade. Eu tenho recebido muito feedback dos homens, né, de estar participando aqui conosco, e isso é gracioso para nós. Vamos iniciar então hoje o nosso bate-papo, que hoje nós temos um tema polêmico. É um tema que permeia dúvida de cabeça de muitos cristãos e até às vezes quem não é cristão, que é chamado. Você já se perguntou qual é o seu chamado? Pois bem, é a dúvida de muitos. Inclusive já foi dúvida minha, inclusive pode ser a sua e de muitos por aí que às vezes estão dentro da igreja e perguntam pra si mesmo: qual que é o meu chamado? Não é, né? Isso é uma dúvida recorrente, né? É uma dúvida recorrente de muitas pessoas e nós vamos abordar esse assunto hoje. Mas antes de abordarmos esse assunto, eu quero trazer uma reflexão dentro da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco, a palavra é vida, vida abundante, amém? E a palavra do Senhor que eu quero trazer hoje, ela se encontra em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Propósito. O seu chamado é um propósito de Deus. Não é algo que acontece por acaso. E tudo tem um tempo. Um tempo para que as coisas aconteçam sobre a sua vida. E você? Tá esperando o tempo de acontecer? Ou colocou aquela ansiedade louca dentro do seu coração para que as coisas aconteçam a seu tempo, rápido demais? Eu quero te dizer, aguarde o tempo do Senhor, porque o tempo, ele age perfeitamente naquilo que Deus quer te entregar. E Deus tem o melhor para sua vida. Mas se você atropela o tempo com ansiedade no seu coração, as coisas não dão certo. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Vanusa Gonzaga. A Vanusa Gonzaga é uma jovem, ela é cantora, ela tem algo assim acrescentar sobre as nossas vidas, que é o seu testemunho. E dentro do seu testemunho, ela escolheu algo para falar. Ela escolheu que ela vai falar hoje do chamado individual sobre a vida dela. E ela vai falar também um pouco mais quem é Vanusa Gonzaga. Vanusa Gonzaga, olá. Seja bem-vinda ao nosso programa Sofá e Ela. Obrigada, meninas. Olá para vocês aí de casa. É um prazer e uma alegria imensa estar aqui, sendo privilegiada, né, com essas mulheres de Deus lindas, amém, abençoadas, amém, e para levar uma palavra hoje para vocês aí na sua casa. Amém. Vanusa, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Hoje nós queremos fazer uma interação bem legal, né, Ellen? Pra fazer com que quem tá em casa entenda, porque assim, nós vamos falar de chamado. E eu gostaria que você já iniciasse esse bate-papo conosco, falando o que é chamado pra você. O princípio que eu entendo como chamado é que todos têm um chamado quando se converte ao Senhor. Até mesmo antes de se converter, a palavra de Deus fala que muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. O que a gente entende? Que todo mundo tem um chamado para servir ao Senhor, para levar o ID do Senhor. Mas que nem todos aceitam esse chamado. Mas existe um segundo chamado, que é o chamado, como você mesma colocou, que é o chamado individual. Que é aquele chamado que quando você se converte, você se volta para Cristo, você reconhece que existe algo além daquilo que você subentende no início da palavra, que é ide e levai o evangelho a todas as criaturas, que é um chamado único, um chamado universal. Então, a minha palavra seria essa, de que existe um chamado individual. Existe um chamado que a partir do momento que você diz um sim para Deus, o Senhor, ele olha para você com o mesmo olhar de sim. E ele te leva, te conduz, te prepara para algo que vai ser exclusivamente único seu. Amém. Amém. Tremendo, né? Algo exclusivo que vai ser somente único e seu. Esse é o chamado individual. E no meio desse chamado individual, Vanusa, nós sabemos que cada pessoa tem a sua vocação, né? Tem o seu chamado. E você crê que todas as pessoas têm um chamado?
Creio. Até eu tinha separado uma palavra aqui, que ela está em 1 Coríntios 12, que vem aqui, ó. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. E na sequência desse capítulo fala da diversidade de dons, que vem o dom da palavra, o dom de libertação, o dom de profecia, o dom do amor, né? Então vem a alegria. Então é todo um conjunto que você entende que cada pessoa, de acordo com, eu creio que a personalidade, Deus ele sabe a personalidade de cada um. A minha personalidade, eu sou a princípio um pouco tímida, mas quando eu pego um pouco de intimidade eu sou mais tagarela. Mas na minha timidez eu já olho as pessoas com amor. Eu consigo já, naquele período assim que eu já vou olhando, existe um amor muito grande dentro de mim. Eu olho qualquer pessoa assim, às vezes eu fico pensando, sabe o que passa na cabecinha dela que ela tá sofrendo? Porque eu tô falando do amor, gente, é porque eu sofri um acidente. E lá no hospital, eu olho as pessoas que estão queimadas, eu vejo, eu fico pensando, meu Deus, se eu tô sofrendo, como essa pessoa não tá sofrendo também? Então bate aquele amor, é da minha personalidade, mesmo que eu não converse com ela. E os que eu tive a oportunidade de conversar, eu já algo espontâneo, eu já demonstro aquele traço da minha personalidade que Deus ele foi trabalhando, que foi o dom, um dos dons foi o dom do amor. Ele aperfeiçoa, ele né? Ele aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a minha fraqueza durante muitos anos foi a timidez. Então eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de louvar, eu tinha vontade disso, eu tinha vontade daquilo, mas eu não conseguia. Então quando eu falo assim que eu aceitei o encontro de Deus comigo, porque Deus ele sempre esteve pronto, eu que não estava pronta, eu que estava querendo rodar o mundo aí, fazer do meu jeito. Então quando eu me voltei para Cristo, eu disse o sim. Aí foi que eu fui entendendo aquele amor, ele foi me transformando, ele foi me aperfeiçoando. Não é que eu não seja mais tímida, mas até para cantar ficou mais fácil. Porque eu olho, quando às vezes que eu cantei por aí, eu vou na apresentação, seja lá o que as pessoas entendem, né? Eu não consigo ir se eu não estiver jejuando, se eu não estiver um pouco mais consagrada, porque eu penso no amor de Deus. Eu penso assim, eu tenho que estar preparado. Se alguém me pedir uma oração, alguma coisa, eu não me considero grande coisa, mas é Deus. Você se considera um instrumento eu me nas considero mãos do um instrumento, Senhor, sim. E se permite ser usado naquele momento, igual você estava falando, estava dentro do hospital, queimada, né, como todos podem ver, você está toda enfaixada. Para quem não sabe, a Vanusa sofreu um acidente doméstico, né? Sim. Dentro de casa, com gordura quente, e acabou, né, ficando dessa forma, mas não impediu que ela viesse e falar do amor de Deus. Do amor de Deus e do chamado dela, né? E do chamado dela. E é tão, assim, interessante, porque, assim, o que falta hoje no mundo? Amor. Sim, é verdade. O amor se esfriou entre muitos. Sim. Então, você vê a dor do seu próximo, assim, a gente tá passando, muitas das vezes a gente passa sinaleira, a gente vê pais, crianças ali pedindo. Então, e eu aprendi algo, eu tenho aprendido, Vanusa, que se a dor do outro, ela não me toca, eu que estou doente. Verdade. Eu que preciso ser tratada, sabe? E aí você fala, não, eu tava no hospital toda enfaixada, queimada, sentindo dor. Aí eu olhava pros outros e falava, ai meu Deus, sabe? Eu penso que você, a vontade sua era de ir lá e falar, olha, vai passar. É verdade. Assim, o processo de uma queimadura não é fácil. Sim. Então, uma das coisas que eu aprendi é que tem muita criança acidentada. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eu que sou adulta, o médico fala pra mim, você tem que mexer a sua mão. E eu sei que dói, mas eu tento ali mexer, eu fico pensando, mãe, o que ela não tem que fazer com o filho? Né? Aquele sofrimento pro neném. Tem um rapaz lá que ele é todo queimado, dos pés à cabeça. Não tem esse lugar nele que não queimou, ele perdeu a orelha e ele tá passando ainda pelo processo de cura e eu fico assim, sabe, eu queria abraçar ele, eu queria poder falar alguma coisa pra ele, mas até hoje eu não tive oportunidade, porque ele faz tratamento numa outra parte pra mais grave, né, do que eu. E assim,
É o meu sentimento. E você já percebe o chamado da Vanusa quando ela mesma em meio à dor, a um sofrimento, estando num hospital, se preocupando com o próximo. Isso. É esse chamado que nós falamos que arde, que queima dentro queima do coração. dentro da gente. Quando Deus nos chama para alguma coisa, essa vontade, ela vai arder no nosso coração. Ela vai queimar. Então, quando você fala que, quando eu vejo o próximo que tá sofrendo, eu quero só levar amor. Isso já é o chamado de Deus para sua vida. Não que nós tenhamos só um chamado. Porque a gente sabe que as vocações, né, os chamados de Deus, muitas das vezes são vários, né? Os nossos talentos são muitos. E é tão interessante porque a palavra do Senhor, ela fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E é justamente por isso aí, porque muitas pessoas são chamadas para Cristo, um chamado universal, mas poucas se predispõem a fazer aquilo que deve ser feito. É verdade. E Vanusa, nos fale assim, como que foi descobrir isso? Descobrir para você, primeiramente, né? Porque primeiramente a gente temos que aceitar, temos que nos descobrir a identidade, né? Eu costumo dizer que é a identidade. E como foi você mostrar esse chamado para o próximo, para o outro? O próximo é um processo assim, é um testemunho meio longo, mas eu vou tentar resumir. Eu nunca tinha recebido profecia na minha vida. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, foi um senhor na minha casa. Ele já era bem de idade, devia ter uns 80 anos, né? O Senhor já levou ele tem muito tempo. E ele falou que tinha ido entregar um recado de Deus para uma pessoa naquela casa. Mas ele não disse se era adulto, se era criança. E a minha mãe toda feliz, né? Porque na época minha mãe ainda estava na igreja. E a minha mãe feliz, pensando que era com ela. E ele falou assim, ó, eu vim, vamos orar porque eu já tenho que ir embora, né? Aí ele foi indo pro lado da porta, nem me disse direitinho. E eu tava com a sainha azul, eu gostava muito dessa sainha. E a minha mãe toda feliz, achando que era com ela. Não, eu vim orar pela criança da casa. Você tinha quantos anos? Tinha 9. 9 aninhos. E aí, naquele dia, o Senhor entregou a primeira palavra ministerial pra mim, de chamado. Que ele falou assim, que era pra eu cantar, louvar, que ele ia colocar um ministério de louvor nas minhas mãos. A outra parte da profecia eu guardo, porque ela ainda não se cumpriu, mas ela tá prestes. Amém. E aí é outro Sofaiela, pra você outro contar aqui pra nós, né? Sim, eu venho com alegria. E aí passou, e a gente, adolescente, criança, não entende, né? E quando eu tinha 14 anos de idade, eu tava assistindo o ensaio da equipe de louvor dos jovens, né? E eu comecei a resmungar no pensamento. Eu falei assim, se Deus quisesse que eu cantasse mesmo, alguém me chamava ali pra cantar. Aquele homem, ele me chamava pra cantar. E aí não foi ele, mas foi o tecladista. Ela canta bem, chama ela pra fazer o teste. Eu fui e passei. Mas até então eu não tava entendendo, não entendi o que Deus queria, né? Eu pensei assim, não, tá bom. Aí fui, afastei dos caminhos do Senhor. Com 21 anos, Deus falou comigo de novo. Fui na casa de uma pastora e lá vai eu no pensamento de novo resmungar. Mas Deus fala com todo mundo, Deus não fala comigo. Meninas, mas ela virou assim, eis que eu te dei um talento e tu enterraste a 7 palmos e tu sabes do que eu estou falando. Eu, oh meu Deus, por quê? Por que eu fui falar? Nunca mais, depois disso resmunguei. Mas nunca mais resmunguei, mas fiquei no mundo. Ou seja, estava enterrado, Deus continuou tinha falado enterrado. Você que estava enterrado, e aí você resmungou, você sabia que você tinha, né, murmurado. Sim. E continuou com o talento enterrado, menina? Sim. Garota. Porque eu não entendia que o meu amor por Deus um dia ia ser tão grande que eu ia conseguir deixar as coisas do mundo. Que é o tempo para todas as coisas, que é Sim. Eclesiastes 3, que nós iniciamos a palavra de hoje, né? Sim. Ou seja, olha você falando do processo e o tempo de Deus para que todas as coisas, né? Até para o chamado, porque as pessoas acham Principalmente, que né? se Deus tem um chamado pra mim, vai se cumprir amanhã. E não é, tem um processo de aperfeiçoamento. Porque se eu não estou pronta E para cumprir o amadurecimento. chamado que Deus tem pra minha vida, como é que eu vou estar à frente? Ninguém coloca, eu falo até uma analogia secular, ninguém coloca alguém à frente de uma diretoria de uma empresa se não está preparado. Verdade. Exatamente. Então, porque no reino de Deus também é assim. Se você não está preparado, como que você vai cumprir o chamado de Deus? não era porque, eu entendo você falando, não era porque você não aceitava, porque você
entendia muito bem No da início, responsabilidade, né? A gente não entende. tudo, né? Sim. No início, né, Ellen? Nós somos uma bênção de Jesus. Pior que é mesmo. Eu só vim entender mesmo, igual vocês falaram, é um processo. E o meu processo foi muito doloroso, porque veio da forma que eu tinha mais medo. Eu tinha muito medo, assim, de chegar ao ponto, assim, da lama, do mais profundo. Então eu fiquei possessa. E aquilo ali pra mim foi o fim. Só que foi o início. Foi o fim de um sofrimento que eu tava passando no mundo e o início de uma vida com Cristo. Amém. Porque ali eu fui e dei um sim pra Deus e entendi o processo que Deus queria fazer na minha vida. E eu te falo, depois que eu me converti, que eu aceitei o amor de Deus, que a gente tem que aceitar. A gente tem que se perdoar. Eu aceitei, me perdoei das coisas que eu tinha feito. Eu aceitei o amor de Cristo na minha vida, as coisas foram deslanchando. Amém. Então, assim, olha que interessante, ela se perdoou. Ou seja, aquele julgamento que fica na mente das pessoas, que você não é digna, que você não pode. Você acabou de revelar, eu me perdoei. Sim. Para que Deus, quando você fala que você estava possessa, porque o seu corpo, o seu ser, o seu espírito, ele não estava ocupado pelo Espírito de Deus. Então você estava cega, você não conseguia entender, você não conseguia ouvir, você não conseguia enxergar. E quando Deus inundou a sua vida com o amor dele, imediatamente você entendeu o chamado. Sim. Olha que coisa incrível, né? Ela está falando, o Espírito Santo não habitava em mim, então meu corpo estava imundo. Quando o Espírito Santo habitou em mim, o meu corpo ficou limpo. Nova e eu consegui né? enxergar, né? Que belo. Sim, e uma das coisas mais incríveis que aconteceu foi o processo do amor, porque quando eu assumi a liderança do louvor de jovens, eu amei cada um dos meus liderados. Amém. Eu orava por eles, chorava por eles. É uma coisa que nenhum deles até hoje sabia, mas eu já chorei por eles. E Vanusa, você falando que você era, até hoje, né, diz que é muito tímida. E como é que foi essa situação de você ser tímida Mas é igual ela falou, e liderar um louvor? Ela chorava e ninguém sabia, você viu? Ela falou, ela era tão tímida que ela pagava um preço pela equipe, pelos liderados dela, que eles estavam ali junto com ela, e ninguém sabia. Esse é o amor verdadeiro. Amor árabe. A timidez, ela... Porque é uma exposição. Quem canta sabe que você tá se Mas sabe o que eu expondo. entendo? É que se Deus deu, Ele capacita. Então, eu não nego oportunidade, se me der, eu vou tremer nas pernas. Isso a gente lembra de Moisés, né? Que quando ele foi libertar o povo de Israel, ele falou, Senhor, mas como que eu vou fazer isso se eu não falo bem? Sou gago. Ele falou, eu sou gago. É tanto que, né, a gente entende que ele tinha algum problema na fala. fala. Eu não vou falar pra multidão, ninguém vai me dar credibilidade. Mas o Senhor mesmo assim, não, você tem um chamado. É pra você libertar o povo de Israel, então vai. Sim. Então, assim, por mais que ele questionou, e eu coloco até mesmo pros nossos dias, que a gente questiona o nosso chamado. Sim. A gente, às vezes, não se acha capaz, não se acha digna, mas é todo o caminho. Deus nos aperfeiçoa, como você mesmo falou, nas nossas fraquezas. Sim. Você colocou uma palavra que... de não se achar digno. Eu, durante um período, eu também não me achei digna, porque no início, quem passa pelo processo de libertação, entende, você é atacado muito na mente. A mente é o campo de batalha. Sim. E aí você fica assim, será que é o momento de eu fazer? Será que é o momento? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é de Deus? Será que eu tô pronto? Será que eu realmente estou liberto para fazer isso? E aí entra a parte de se perdoar, que foi aonde eu me perdoei, aceitei o amor de Deus e fui levar o amor, porque eu penso que o evangelho é levar o amor, porque Deus é amor. Né? Eu particularmente, eu queria que todo mundo fosse salvo, eu não queria que ninguém tivesse a caminho do inferno, que ninguém morresse. E quando eu penso assim que existem pessoas que estão morrendo, indo para a vida eterna, sem a salvação, isso dói. É saber que as pessoas estão na escuridão. Sim. Porque quando você fala de morte, quando ela fala de morte, ela não fala da morte física. Ela fala da morte espiritual, sim, a morte da depressão, a morte da solidão, a morte do vazio, a morte aonde você vê escuridão.
Né? E o amor tá distante disso. E quando ela fala assim, meu coração, ela fala, o coração dela sangra de saber que tem tantas pessoas assim com essa morte espiritual e que pode ser chegar a Cristo por meio da luz, por meio do amor, não é, Vanessa? E isso é um gancho que a gente pega até mesmo pro chamado. Sim. Aquilo que te indigna, aquilo que você acha ruim, é aquilo que Deus está chamando você. Você fala que sofre pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Sim. É o seu chamado, é levar o Evangelho, é o levar o amor de Cristo. E então, às Levar vezes, a luz, né? isso Ela às tá vezes é cuidando. até mesmo uma questão de discernimento. Porque, igual a Zilda falou, tem muitas pessoas assim como eu, como todo mundo que começa na caminhada da fé, pensa, eu tenho um propósito de vida. E eu acho que não só no meio cristão. Todo mundo, como pessoa, sempre quer saber o seu propósito aqui na Terra. Eu quero saber para que eu sirvo, para que eu vim, para onde que eu vou, o que eu tô fazendo da minha vida. Então, quando você percebe que no meio cristão, converti, aceitei a Cristo, me perdoei, e agora? O que eu vou fazer? Esse chamamento de Deus, esse chamado, essa vocação que Deus coloca no nosso coração, nos chama para fazer, também é uma forma da gente conseguir discernir. Eu não concordo com algumas questões. Ai, meu coração dói quando eu vejo tal circunstância. Começa a ter o feeling daquilo que Deus te chamou para fazer. E aí ele vai se aperfeiçoando. E cada vez mais, Deus vai criando oportunidades e circunstâncias para você operar aquilo que ele te chamou. Então, assim, é fantástico. É tremendo. É incrível. Deus é perfeito, né? E o que ele dá é perfeito. Sim. Eu falo assim, a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Se todo ser humano entendesse que a palavra de Deus ela tem resposta para os 365 dias do ano e se renova por mais 365 dias do outro ano e do outro, todo mundo não teria coach cristão. Não teria. Eu admito, gente. Esse negócio do coach, pra mim não rola. Só porque, gente, a palavra de Deus ela é perfeita e em eficaz. todo o seu tempo. E ela é viva, né? Sim. A cada momento que você pega a palavra de Deus para que você venha ler, você vai ler a mesma palavra, o mesmo trecho. Mas se revela através da palavra. E a vida se manifesta ali e você vai ter um entendimento diferente da primeira, da segunda, da terceira, porque ela é vida. Sim. A mesma coisa é o ministério. O ministério ele nunca é igual. Por mais que ele pareça igual diante dos olhos do próximo, homem, né? mas não é igual. Todos os dias ele vai se renovar na sua vida, porque você vai entender a sua responsabilidade diante de Deus e você também entende a responsabilidade diante dos homens. Sim. Porque você tem uma responsabilidade diante de ambos. Porque a minha vida ela tem que ser um exemplo. Pautada na palavra. Pautada na palavra. Então, para que eu tenha um exemplo, para que eu seja um exemplo, eu tenho que caminhar segundo Jesus caminhou. E é tanto que eu percebo que tem pessoas que têm chamado louvor, mas Deus opera de formas diferentes. Sim. Você tem o chamado louvor, outras pessoas também têm. Nunca vai ser igual. Deus vai Nunca. operar de forma individual, especial. E aí, às vezes, a gente observa que tem muitas pessoas que querem um chamado e também não paga preço. Sim. E Pra tem isso, outros que querem um chamado que não lhes pertence, Não né? lhe compete. Deus não chamou para aquilo. E é tão interessante, você falou. Tem umas que querem chamar que não, né? Você vai lá ver uma pessoa pregando e fala, nossa, eu quero ser igual. Eu acho a Helena Tanuri o máximo. Aí eu olhei e falei, nossa, Helena Tanuri, sabe? Aí um dia eu ouvi de um irmão na igreja, eu também louvo, eu me arrisco, né? E ele falou assim, irmã, não tente imitar ninguém, seja você. Seja você. Aí quando ele me deu essa dica, eu falei, verdade. Deus me chamou, Deus me escolheu. E por que eu quero imitar alguém que eu Admira, que eu admiro? E aí onde é que entra Deus nessa história de capacitação, de capacitar, né? Então, a partir do momento que eu ouvi isso, eu deixei Deus me capacitar da forma que Ele quisesse, me moldar. E passei a não ter mais vergonha daquilo que às vezes eu falo assim, a minha voz parece uma taquara rachada.
Jamais, mulher. Aí eu pensava, mas se Deus tá me chamando, Ele me aperfeiçoa. Verdade. Né? Vem dele, né, Ellen? Com certeza. Vem dele. É tudo pra ele. E outra coisa também que é importante a gente ressaltar, que o chamado ele nunca vai ser pra vangloriar nós mesmos. Verdade. Porque tem muitas pessoas Nunca, que nunca. negociam o seu chamado. Verdade. Eu faço Agencia- isso. agencia Eu faço o isso, negócio. mas em contrapartida eu quero isso. E não, o chamado é pra honra e glória de Deus, né? Amém. Ele é pra glorificar e exaltar o reino do Senhor. E a gente estava até conversando antes da gravação e falava sobre isso, né? Que é pra ajudar as pessoas, né, dentro da igreja. É um corpo e acaba que se você tem um chamado de algo e ela tem de outro, que às vezes não são iguais, mas é para ajudar o corpo. A mão ela não trabalha igual o pé. Então em unidade é a perfeição de E as Cristo. duas mãos precisam delas juntas pra... Sim. Então, às vezes, as pessoas confundem também sobre o chamado. Mas dentro da igreja eu sou o melhor, o meu chamado é melhor do que o seu. Não, não há. Não há. Não tem chamado melhor que o outro. Desde você que fica na cozinha, que fica na portaria, que está em cima do púlpito, todos são iguais. Perante ao Senhor. E tanto que isso também se aplica à vida secular. Porque a partir do momento que você está dentro de uma organização e você quer ser melhor do que alguém que está em um cargo abaixo de você, ou você se acha inferior a alguém que está num cargo acima de você, você não flui. Não. Né? O que eu Não mais flui. aprendo é que em qualquer lugar que nós somos chamadas, nós temos que fazer com excelência. Qualquer lugar que nós somos chamados, nós temos Isso que fazer com é excelência. E importantíssimo. principalmente as mulheres. Tá? Não estou rasgando sardinha para as mulheres, porque, homens, se não fosse vocês, nós não seríamos nada, né? Eu falo pro meu esposo, meu amor, beijo, te amo. Mas a mulher, ela tem se destacado de uma forma diferenciada, igual você acabando de falar, você louva, o seu chamado é de louvar, você também é uma mulher que trabalha, né, estuda, provavelmente, porque nós estamos sempre aperfeiçoando, né, é uma jovem que busca também a sua felicidade matrimonial. E louva que é uma bênção. Então, assim, eu profetizei nesse sofá que todas as mulheres que sentassem nesse sofá, elas seriam, assim, empreendedoras e elas seriam mulheres de sucesso. E na sua vida, todos os ramos. em todas as áreas, né? Amém. E na sua vida não vai ser diferente, não. Amém. Você contando aqui a sua história, eu já consigo enxergar você no seu ministério de louvor grande. Amém. Né, grande, para que o nome de Jesus seja glorificado aonde você inserir as plantas dos seus pés, né? E nós sabemos que sempre quando nós iniciamos, né, Ellen, o nosso sofá e elas, nós iniciamos primeiro na presença do Senhor. E hoje nós tivemos uma resistência, né, uma resistência no mundo espiritual, e agora eu estou entendendo o motivo da resistência. É o chamado grandioso da sua vida. Amém. É o chamado Glória de Deus grandioso da sua sempre, né? vida. Eu fico muito feliz, assim, quando eu penso em tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou grata. E faz, né? E faz. A prova disse que era pra eu ter empacotado, né? É o E eu tô livramento que aqui. Deus te deu, né? Deus me deu um livramento. E eu sempre vejo que, apesar de todas as minhas falhas, porque a gente é falho, por mais que a gente ore, que a gente clame a Deus, a gente sempre vai ter uma falha. Sim. Mas isso não nos impede de estar conectado com Deus. E eu vejo o quanto Deus me ama. Nossa, Um Deus amor me ama zelo, demais e eu cuidado, amo né? Deus. Toda vez eu fico muito chorona. Acho que tem mais ou menos um mês, não sei, eu fui convidada para pregar na... Ai, gente, eu esqueci o nome. De manhã, do culto de manhã. Círculo de o oração. círculo de oração da igreja. Gente, tá vendo? Que é uma Meu Deus, bênção. misericórdia. É uma benção esse círculo. E, gente, foi tão bom, mas foi tão bom, foi tão bênção, sabe? E aí no final oraram por mim,
falaram da questão ministerial também, sabe? Eu fico muito feliz, assim, porque naquele dia Deus me deu um presente. Amém. Tudo que acontece na minha vida, eu estar aqui é Deus me dando um presente, é Deus renovando as minhas forças para eu prosseguir. Amém. 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 Né? Por Eu isso fico você muito tem feliz. multiplicado os talentos que ele tá te dando, né? Amém. Porque louvar e ministrar igual ela É. faz. A gente sabe que não é fácil, mas que Deus tá te dando graciosidade cada vez mais. Você tem um canal, né? Também. Tem, olha, gente. Vou invadir aqui. Se vocês quiserem, gente, gosta de cover, por favor, se inscreva no meu humilde canal. Lá tem 2 músicas cover e um vídeo de palavra, Vanusa Gonzaga. E vocês também podem me seguir no meu Instagram, que é Vanusa Gonzaga. Eu não tô fazendo palavra lá por enquanto, por causa das mãos, mas quando eu liberar as mãos eu vou voltar a fazer palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus usando pro chamado dela, né? E é tão interessante porque nós gostamos de reunirmos exatamente isso. Sabe, exatamente. São pessoas que. O Sofá e Elas são pessoas do anonimato, né? Mas que são grandiosas diante de Deus. Sim. E são essas mulheres que sentam nesse sofá. São essas mulheres que dividem história conosco, que dividem a história com você na sua casa, no sofá da sua casa. São mulheres do anonimato, porque eu costumo dizer que as mulheres do anonimato, elas são grandiosas. Dona de casa, é mãe, trabalha o dia todo, serve a Deus. Isso é esplêndido. Esplêndido. Então, assim, ela tá aqui comunicando do canal, do que ela faz. É maravilhoso. São essas trocas de experiência, Vanusa, que nos engrandece, né? Nos engrandece, assim, no conhecimento. Agrega valor, né? E ela tá falando exatamente de um chamado individual. Ela não está falando do chamado universal, ela está falando do chamado que Deus colocou sobre a vida dela. Não é, Vanusa? Tem algo a mais aí que você Queira acrescentar? Queira acrescentar? Ai, tem tantas coisas. Se eu for falar, gente, misericórdia, eu vou ficar aqui a semana inteirinha. Porque teria que ser um agregado do testemunho inteirinho. Meu testemunho é muito longo. Mas, assim, o que eu posso dizer é que eu realmente estou muito feliz. Que se você tem um pensamento com você de que você não é capaz, tira isso da sua cabeça que isso é o inimigo. Cada um de nós, Deus faz capaz sim. Cada um de nós tem um chamado individual sim. E que você só precisa acalmar o seu coração para entender o seu chamado em Deus. Porque Amém. muitas das vezes a ansiedade, ela aflora tanto que a gente quer o ministério do outro, não o nosso. Você falou algo importante. Você aconselhou hoje quem está em casa, no sofá conosco, né, partilhando esse momento, que você tem um ministério. E o seu ministério é importante, seu chamado é importante. Por que você está querendo do outro? Por que muitas das vezes você olha pro outro e fala que quer? Não, some. Faça como eu e como a Ellen, né, Ellen? Nós somamos as forças, nós somamos o conhecimento e montamos o Sofá e Elas. Com esse intuito, exatamente esse intuito que você acabou de falar. Ela tem um dom, eu tenho um outro dom. O dom que ela tem não é mais especial que o meu, o dom que eu tenho é mais especial que o dela. Só que quando nós somamos os nossos dons, né, Ellen? Vira uma unidade de dons na qual Cristo é exaltado. Cristo o é exaltado. Rei, ele é propagado, ele é divulgado. Então, assim, tudo para honra e glória do nome de Deus. Use o seu chamado, use o seu dom para engrandecer o nome do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te abençoar aqui na terra. Amém. E nós estamos finalizando mais um bate-papo no Sofá e Elas. E nós não poderíamos deixar de convidar a Vanusa para deixar aqui um vídeo cantando. E ela vai deixar, e você vai ser encantada por Deus, por uma voz tão ungida, tão maravilhosa, que você vai se surpreender. E antes de você ir embora e até o próximo canal, compartilhe com as amigas, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, se inscreva no nosso programa, comentem. Ative o sininho, não se esqueçam. Ative o sininho. Por que é importante ativar o sininho? Porque quando o nosso vídeo cair, você de primeira mão vai ser comunicado.
Comentem. Eu quero ouvir o seu comentário e nós vamos te responder. Nós estamos respondendo todos os comentários que estão ali, porque nós queremos também saber se vocês estão gostando. Nós queremos saber a sua experiência. E eu quero te dizer mais, mulher. Você pode ser a próxima a sentar no sofá e elas. O que você acha disso? Tá preparada para sentar no sofá e elas? Contar a sua experiência, dividir conosco as suas emoções, os seus sonhos, aquilo que Deus tem reservado para você? Vamos dividir com todas as mulheres. Vanusa Gonzaga, foi um prazer em tê-la conosco aqui. E vamos aguardar também o seu vídeo louvando e adorando, não é, Ellen? Com certeza, eu espero que todos vocês continuem nos assistindo, continuem aí curtindo, comentando que nós estamos assistindo e respondendo todos, é tanto que a Zilda falou. Todo feedback é bem-vindo. Todos. E nós aceitamos sugestões também, né, Sim, Zilda? lógico. Nós estamos aí aceitando sugestões, pedidos de vocês, até pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração, a gente também ora por você, intercede pela sua vida. E eu espero que Deus venha abençoar cada vez mais você, toda a sua família, e até o próximo episódio. Nós nos despedimos de todos vocês. Vanusa Gonzaga, Ellen Araújo e Zilda Ribeiro. Nós deixamos as bênçãos do Senhor no seu lar, na sua casa. E nos despedimos de vocês. Até a próxima. Beijão! Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fama só me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti